Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 3 de abril e a palavra de Deus diz, volte a sonhar. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13, a palavra diz, então Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Vamos tomar nosso café? E aí, o autor vai nos dizer assim, a vida é tão atrelada aos dilemas do cotidiano que ao falarmos de sonhos para as pessoas, a primeira coisa que eles veem à mente são as dificuldades que se encontram no caminho. Mas nós precisamos ser diferentes. Afinal, a vida está relacionada a sonhos. Logo, quem deixa de sonhar, deixa de viver. Davi apacentava ovelhas e era o menos notável e mais improvável da sua casa, mas ele já nascera com o DNA do rei para realizar grandes coisas. Deus já havia projetado para Davi uma vida de sucesso, mesmo não sendo reconhecido pelas pessoas da sua casa. Quando ungido, não imaginava que a dimensão do seu reinado, mas mesmo assim ele foi fiel a Deus. Mesmo passando por vários momentos difíceis, ele não perdeu a vista a promessa que havia sobre a sua vida. Olha que bênção, né? Deus escolheu Davi antes do seu nascimento, e isso não é diferente de você. Deus tem um propósito para cada um, né? Para cada um de nós. No caso de Davi, o propósito era ser rei de Israel. E o seu, qual que é, né? Entenda o que a razão pela qual Deus permitiu você vir a este mundo. Foi para cumprir um propósito. Antes de nascermos, Deus já havia escrito todos os dias da nossa história. Deus, ele tem um propósito, né? O que precisamos é deixá-lo dar sentido e direção aos nossos dias. Os sonhos de Deus para você são extraordinários e impactarão o seu destino, direcionando a cada dia os seus planos para que tudo faça sentido. O que tem impedido você de sonhar? Às vezes, as dores da vida são tantas que nem sonhar, né, você consegue. Não deixe a rotina criar raízes e impedir você de sair de onde está para alcançar o seu destino. Comece hoje a enxergar os milagres dentro das suas impossibilidades, né? A frase do autor que diz assim, aprender a enxergar o impossível no possível de Deus. O devocional é o 94, a leitura bíblica é o Salmos 42 e a palavra-chave é escolhido. Que nós possamos nos colocar na mão de Deus. Volte a sonhar. Coloque seus sonhos na mão de Deus para que Ele possa te direcionar para você conquistar tudo aquilo que Deus já tem preparado para você. É somente crer e confiar em Deus. Bem? E eu vou ler aqui para nós os Salmos 42 para a gente poder ter um pouquinho das bênçãos de Deus na nossa vida. Como é a leitura bíblica de hoje, vamos nos atentar aos Salmos 42, que é um Salmos dos filhos de Corá. A alma anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim que se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povos e guiava o povo, né, em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Aqui, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembra-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte de Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chamou outro abismo, ao fragor das tuas cadadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, em oração ao Deus da minha vida, né? Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmagalharam-se os meus ossos, enquanto os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Então que nós possamos anelar pela presença de Deus, que nós possamos pedir para Deus ficar juntinho de nós, que nós possamos acordar todo dia de manhã, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, agradecer a Deus por quem Ele é na nossa vida, é o nosso Pai amoroso e bondoso, que tem cuidado de nós, e que possamos ter sede da presença de Deus e ficarmos mais próximos dEle, né? A gente separar vários horários durante o dia para conversar um pouquinho com Deus. Você pode conversar com Deus no cantinho, no secreto do teu quarto, num cantinho da sala na sua casa. Você pode conversar com Deus andando na rua, você pode conversar com Deus no seu trabalho. Se você faz um trabalho que você fica sozinho, você pode ir conversando com Deus ali enquanto você trabalha também. Você pode conversar com Deus dentro do transporte, indo trabalhar, indo para a escola. Você pode conversar com Deus em qualquer lugar, porque Deus te ouve. Então, às vezes a gente não tem, se você não tem uma hora para estar orando e conversando com Deus, você vai orando vários minutos durante o dia. Ora 5 minutos de manhã, 10, mais um pouquinho, antes do almoço, depois do almoço, à noite. A gente vai pegando momentos do dia e vai tendo um pouquinho de comunhão com Deus. Tem uma palavra aqui não sei se acho que é Salmos, que o rei Davi fala que 7 vezes ao dia ele se ajoelha para orar a Deus. Se eu não me engano, é no Salmos 119, que é um Salmos bem pequenininho, tá, irmãos? Muito pequenininho, você lê rapidinho, tá? É um salmo que tem só 176 versículos, tá? Aí ele fala assim, olha, no Salmo 119, versículo 164, o rei Davi fala assim, ó, 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Então, olha aqui. Então, significa que ele separava 7 momentos durante o dia para ter comunhão com Deus, para louvar o nome de Deus, para orar e para se derramar diante de Deus. Então, que nós possamos fazer isso. Se você não tem uma hora e meia, como muitos estudiosos da Bíblia, muitos pastores, muitas pessoas que se dedicam a sua vida para fazer a obra de Deus, tem aquele tempo todo para ficar ali em comunhão, em oração, em quebrantamento, você não tem esse tempo, separa 7 momentos durante o dia, que seja de 5 ou de 10 minutos cada um, e aí você vai poder louvar a Deus, vai poder orar, vai poder conversar com Deus, vai poder esperar Deus falar com você. Porque Deus fala conosco o tempo todo, basta nós chamarmos Ele para estar conosco, que Ele está conosco o tempo todo. Então peça a Deus sabedoria para você obedecê-lo, para você poder seguir os passos de Jesus e para você ouvir a voz do Espírito Santo, para você ser conduzido por Ele. E coloque teus sonhos, os teus projetos nas mãos de Deus, porque tudo Ele fará, conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Coloca a tua família nas mãos de Deus, ore todos os dias para que Deus possa cuidar de cada um deles, porque nós como pais não podemos estar em todo lugar onde nossos filhos estão, mas Deus pode. Então vamos colocar a nossa vida e a nossa família nas mãos de Deus e os nossos projetos também. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família e os nossos projetos. Em nome de Jesus, nós cremos.